de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a dois vídeos do Fernando, dois vídeos bem curtinhos, comentando um pouco sobre esse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Muitas coisas estão sendo ditas nos bastidores e isso tem sido recorrente, principalmente por parte do Fernando, que vem comentando sobre todas essas situações do bastidores. E óbvio que, como eu já reagia aos vídeos deles, eu vou dar aquela pequena aproveitada e reagir a tudo que ele vem comentando sobre tudo isso. E é óbvio que é um confronto bem interessante, já que são dois times que estão buscando a liderança e o título do campeonato, e o confronto entre eles, já que eu tô gravando esse vídeo no sábado, é o confronto no domingo às 4 horas. Tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que vai acontecer até chegar nesse confronto. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora reagir ao vídeo do Fernando comentando um pouco sobre os bastidores desse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Bora pro vídeo? Fala, meus amigos, boa tarde aí pra vocês, bem-vindos a mais um vídeo, né? Esse vídeo aqui eu vou dar um contexto pra vocês entenderem quem tá lá no nosso grupo, tá? Da Twitch, que se você não participa, entra pela Twitch, vai nas lives da Twitch, clica no link e entra pro grupo. 3 horas da tarde ontem eu coloquei uma informação lá que o Everton tinha quebrado ou luxado a mão. E eu achei estranho, porque eu falei, cara, quebrado a mão? Tudo bem, você tá com o corpo quente, mas quebrado a mão é meio estranho, né? E aí, fui apurar da forma ética que eu acho que tem que ser, que é direto com o clube. Cheguei para uma pessoa do clube, chamei o Luiz da TV Palmeiras, eu tenho umas 3, 4 entradas lá, falei, vou chamar o Luiz, que o Luiz provavelmente vai conhecer pessoas do dia a dia e vai saber. E o que foi passado para mim é que o Everton tinha treinado e feito os procedimentos normal. Só que a gente sabia que não estava normal. Até porque parece que o próprio Lomba gravou conteúdo para a TV Palmeiras, acho que ontem, não sei se já saiu, se já vai sair. A questão é a seguinte aqui. Quem o Abel vai escolher, eu vou direto ao ponto, não vou pensar em colocar um vídeo muito longo não. Tanto faz. Acho que o Lomba e o Carlos Miguel dão conta, os dois são bons goleiros, né? Já vou querer pausar e comentar um pouquinho em cima disso, que essa informação de que o Everton não vai jogar é uma informação muito importante, ainda mais dados os vídeos anteriores que eu tenho feito sobre a dificuldade talvez do Abel de fazer essa passagem de bastão, já que o próprio Everton até declarou, acho que recentemente, que vai querer aposentar no Palmeiras, mas obviamente uma substituição de um goleiro para o outro é uma situação muito complicada e muito difícil, porque justamente quando o goleiro se fideliza, um goleiro bom, você fica com aquele receio de trocar. E aí eu vou sempre utilizar a situação do Cássio no Corinthians, que foi foi difícil realmente essa passagem de bastão. E eu acho que no Palmeiras está acontecendo a mesma coisa. O Everton não veio apresentando tão bem nos últimos jogos, e eu já tinha meio que levantado essa bola se talvez não fosse a hora correta de troca, já que tinha contratado o Carlos Miguel, tem o Marcelo Lomba treinando há um bom tempo, então você tem dois bons goleiros que possam ser testados. E de repente agora vem essa informação próxima ao clássico contra o Flamengo, em que o Everton teve uma luxação, se eu não me engano, na mão, vai ficar acho que não sei quantos jogos, ainda não foi informado. Mas essa talvez seja uma grande oportunidade, tanto para o Lomba como para o Carlos Miguel, para demonstrar o bom trabalho e conseguir essa oportunidade e se tornar algo fidedigno. O que eu tenho a comentar além disso é que fica muito difícil de você querer, de você decidir. Eu acho que é por isso que talvez o Fernando falou tanto faz, porque realmente fica muito difícil de decidir entre Carlos Miguel e Lomba, porque você tem um goleiro que é o Lomba, que está há muito tempo no Palmeiras, só que apenas treinando, e você tem um Carlos Miguel que chegou, entre aspas, não badalado, mas com uma certa moral vindo da Europa. Então você tem dois grandes goleiros, você pode obviamente escolher quem você quer dar a oportunidade. O Fernando veio com a informação, e esse vídeo, se eu não me engano, é de ontem, de sexta-feira, que o Lomba parece que tá com mais moral. Eu já fui pesquisar hoje e vi que o Carlos Miguel talvez esteja com um pouco mais de moral. Então vai ser uma situação que o Abel vai ter que decidir, não de última hora, mas a gente vai descobrir apenas de última hora qual vai ser o goleiro titular que vai substituir o Everton nessa partida. E já tem uma parte da torcida que tá criticando o Abel sem ele ter tomado a decisão ainda, porque ninguém sabe qual vai ser. A única coisa que me deixa chateado, e por isso que eu não faço jornalismo,
a gente fazer um trabalho ético e não ser reconhecido. Por quê? Não que vocês aqui não reconheçam, não é isso. Eu fiz o que tem que ser feito. Chego no clube, pergunto, tenho a informação. Não quero soltar porque é uma notícia ruim para a torcida, porque tem gente que tá achando que foi bom, tá? Não tô falando eu. Tem gente lá no post falando. Aí o clube fala, não, ele treinou normalmente, ele fez os processos normalmente e já sabendo que ele tá com essa lesão. Então, cara, isso me deixa um pouco chateado, porque aí chega hoje, os portais grandes aí, né, que são 2, 3 que cobrem o Palmeiras, falam assim, nós tivemos a informação, nós apuramos com o clube. E aí o meio alternativo não tem prestígio nenhum, nem quando a gente tenta ser ético, né, quando a gente fala assim, tenta, eu não antecipo notícia, mas digo, sabe essa galera que fica postando o tempo inteiro, apurei, dei o furo? Então, a gente tenta fazer um trabalho ético e ser reconhecido por isso. E não é, cara. E a verdade é que não é. Sabe quem é reconhecido? Quem tem a informação e solta. E é por isso que a gente passa a entender por que a gente tem um meio jornalístico tão especulativo. Porque a entrada com o clube é desse jeito que eu tô passando para vocês. E aí saem várias especulações, mais uma. Bom, antes que o Fernando comente a próxima especulação, que essa também, obviamente, eu vou dar aquela pausada e comentar. Essa situação de você ser talvez um jornalista alternativo, que no caso nem é do Fernando, que eu acho que ele nem se intitula jornalista, ele mais se intitula como realmente um influenciador que é apaixonado pelo Palmeiras. Mas quando você tem uma certa relevância, e pô, o Fernando tem, cara, eu conheço 2, mas talvez ele tenha mais canais que comentam sobre o Palmeiras, o cara faz live, o cara cria conteúdo, o cara defende quando, assim, talvez nem os influenciadores que, assim, são prestigiados pelo Palmeiras faz essa defesa que ele faz dessas narrativas que vem acontecendo e brigas entre Palmeiras e Flamengo. E óbvio que eu não quero nem partir pelo pressuposto que de vilão e herói, entende? Sabe? Palmeiras é herói e Flamengo é vilão. Não, porque a gente sabe que às vezes a guerra de narrativa é dos dois lados, é meio que chumbo trocado. Mas assim, vindo do Fernando, que é um torcedor, ele não tem, assim, responsabilidade nenhuma de defender o clube do jeito que ele tem feito, mas ele tem feito da melhor maneira possível e de uma maneira louvável. Só que, assim, eu não diria que recebe moral do clube, mas, pô, se você tá fazendo um bom trabalho, você é relevante, você tem, obviamente, uma boa ética, igual ele falou, teoricamente você deveria ser mais bem considerado pela própria mídia palmeirense, no caso do setor de imprensa do Palmeiras. E isso, infelizmente, igual ele já declarou, não acontece. São sempre os sanguessugas que recebem as informações primeiro, soltam as informações de uma forma irresponsável muitas vezes, mas continuam sendo prestigiados por isso. Então, isso é mais culpa do clube, que não consegue filtrar e determinar aqueles influenciadores que realmente fazem um bem para o clube, porque é aquela também, né, o Fernando não é puxa-saco, né, até pelo menos um mês atrás o Fernando tava com uma, não diria campanha, mas levantando uma hipótese de que o tempo do Abel Ferreira no clube já tinha dado, e aí teve todo aquele conflito entre torcidas, e ele tava obviamente do lado do sentimento de um torcedor palmeirense. Não tava do lado da diretoria, do lado do clube, coisa. Entre assim, do lado do clube não, porque ele tava do lado da instituição, algo maior do que qualquer pessoa que lá está trabalhando. Então, tem essa situação também que, infelizmente, os comandantes de clube acabam não sabendo filtrar direito para quem dá essa informação, para quem você nutrir, que vai ser algo realmente benéfico pro clube, não no sentido de puxar saquismo, mas no sentido de ética e moral e bom trabalho. Andréas Pereira pode não jogar porque também sentiu algo. Peraí, né? A do Andréas Pereira já pra mim é uma especulação, eu não tenho nenhuma informação, mas é o que alimenta esse tipo de jornalismo. Solta a informação que o Andréas não vai jogar, porque vai gerar uma situação daquela questão do contrato que eventualmente no primeiro, segundo jogo no Maracanã, por questão de segurança, o Andréas não jogaria já. E aí é complicado, velho. É isso que eu tento passar para vocês. É um meio insuportável, né, do ponto de vista de especulação. E acontece dessa forma porque os meios oficiais também não colaboram com a gente, com o nosso trabalho. Porque para mim foi isso que aconteceu ontem. Cara, e adiciono mais ainda essa fala. Esse tipo de declaração e
indignação por parte do Fernando é o que, entre aspas, acaba enganando o torcedor. Porque se a parte da mídia palmeirense cede informações para determinado informante, determinado, não diria digital influencer, mas determinado veículo de informação, e as pessoas que acompanham o clube começam a perceber que esse cara vem acertando, quando ele cria um tipo de especulação, um tipo de suposição, todo mundo vai estar como verdade. Principalmente numa situação como essa do Andreas, que já vem se criando um tipo de situação nada boa para o jogador, de uma especulação, de um contrato, de uma cláusula, coisa parecida. E isso é óbvio que joga totalmente contra o jogador. Só que, igual o Fernando acabou de dizer, isso parte muito mais por culpa da mídia palmeirense, no sentido daqueles que deveriam gerenciar as informações que saem do clube e não conceder isso para tipo de veículos de informação que acabam soltando as informações com antecedência e de repente criam uma certa credibilidade em cima da torcida que faz com que todo mundo fique confuso ou entre aspas, crie uma situação muito ruim que não precisaria se seguisse talvez o padrão, o roteiro ou mesmo aquilo que seja, entre aspas, saudável para o clube como um todo. Você já tem a informação? Custa confirmar? A gente vai ter responsabilidade na hora de soltar. Vai colocar, ó, ele luxou a mão, tem um período de recuperação, e agora o Abel vai ter que decidir Lomba ou Carlos Miguel, que é esse aqui é o ponto do vídeo. Eu iria de Carlos Miguel, mas eu não acho problema o Abel escolher o Lomba. Eu não acho que isso pode gerar qualquer tipo de crise na torcida. O Lomba é um bom goleiro. Agora, pensando no próximo ano, pensando que o Carlos Miguel tem que pegar experiência, talvez jogá-lo contra o Flamengo não é o ideal, mas eu iria de Carlos Miguel. Tá treinando muito bem, pode acontecer a falha e a gente vai ter que entender, pode. É um goleiro que já não vem atuando há algum tempo, mas o Lomba também não vem atuando há algum tempo. Então, um estava na Premier League não atuando e um está aqui no Palmeiras não atuando. Aí é o Abel que decide. Eu iria de Carlos Miguel. Queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e tamo junto. Esse foi o primeiro vídeo do Fernando e, cara, acho que foi um excelente vídeo de análise de situação. E ele até traz um ponto muito interessante, que é esse tipo de situação em que o clube cede informação para determinado veículo de informação, nutre esse tipo de veículo e, de repente, depois as coisas saem um pouco fora de controle. Isso não acontece só no Palmeiras, cara. Eu confesso que isso acontece em todo o clube. Eu acompanho bastante a mídia santista, alguns veículos alternativos. Os oficiais, confesso que eu acabo não acompanhando, porque é óbvio que não vai sair nada assim de interessante que possa realmente nutrir o meu tipo de opinião sobre a verdade que acontece por trás dos bastidores do Santos. Mas eu acho importante a gente poder acompanhar mais de um veículo e realmente conseguir entender o que está acontecendo em volta do clube. Porque muitas vezes são esses veículos de informação alternativos, no caso do Fernando, eu acompanho o Varanda, às vezes até o Rodolfo, no caso, e eles meio que conseguem transparecer o sentimento do torcedor. Não é uma situação muito brifada, muito certinha, que às vezes o torcedor pouco se identifica, não é mesmo? Bom, mas aqui, continuando o vídeo, tem mais um pequeno vídeo aqui que a gente vai reagir do Fernando, e é de pouquinho, tá? Eu acho que é de 3 minutos, a coisa parecida, que ele soltou, se eu não me engano, ontem ou hoje, mas foi o mais recente, e é comentando e alimentando mais um pouco dessa briga, eu digo briga de narrativas entre a torcida do Flamengo e a torcida do Palmeiras. Os amigos, vocês devem ter visto aí, né, a parte flamenguista reclamando do antidoping que foi até o CT do Flamengo e cobrando, né, explicações se também foram no CT do Palmeiras. Mas, cara, passa a impressão que os caras estão defendendo que não tem que ter antidoping numa partida que pode decidir título. Não. Tem que testar os principais jogadores, o banco de reservas. Tem que ser feito o trampo. Aí foi confirmado por algumas páginas que também aconteceu no Palmeiras. Aí o que a parte flamenguista falou? Que uma das pessoas ali que comandam o antidoping esportivo aqui no Brasil é palmeirense, né? Uma mulher. Enfim, olha o momento que a gente está vivendo. Bom, eu queria comentar aqui 2 pontos sobre esse início do vídeo do Fernando. Primeiro, cara, eu acho que eu não teria muita coragem de sair me filmando assim no meio da rua, porque
É roubo, né? Roubo, assalto, essas coisas e tal. Você meio que uma certa visibilidade e facilidade para aqueles que têm um mau intencionamento nessa situação. Talvez eles já estejam numa situação mais bem acostumado, mas eu não faria de forma alguma. E olha que eu moro no interior e eu tô fora. E comentando um pouco sobre essa situação igual eu falei, guerra de narrativas, uma coisa parecida. Cara, isso vai acontecer até o final do campeonato. Sempre vão começar a encontrar situações de que no Flamengo tá acontecendo isso, no Palmeiras tá acontecendo aquilo, que eu não sei o que lá. Eu acho que essa situação vai ser turbulenta até o final do campeonato, mas uma grande preocupação por parte do Fernando, eu acho que isso é realmente interessante, é um bom ponto a se levantar, é que dependendo de como for rumando esse tipo de narrativa, vai totalmente descredibilizar o time que for campeão, e isso eu acho muito ruim. Eu acho que, assim, como a gente tá vendo a visão do Fernando por parte do Palmeiras, é óbvio que tá, assim, indo pra uma situação um pouco não tão agradável, de que se o Palmeiras for campeão do Brasileirão, todo mundo vai olhar a situação e falar, também foi ajudado aqui, ajudado ali, ajudado lá, e eu acho que não sei, eu imagino que também por parte da mídia alternativa ou oficial do Flamengo, oficial também do Flamengo, meio que possa estar se sentindo do mesmo jeito, entende? Então, esse tipo de situação vai acontecer, mas eu entendo a preocupação do Fernando de querer se defender dessa situação. Ele que não faz parte da mídia central do próprio clube, mas eu acho que é um dos grandes nomes da mídia alternativa, dado todo o trabalho que ele faz em volta pela sua paixão pelo Palmeiras. Então, eu acredito que é totalmente honesto da parte dele fazer esse tipo de... trazer luz para esse tipo de situação, para que talvez ele consiga amenizar todo esse tipo de guerra de narrativas que talvez tenha muita coisa, muitas inverdades envolvidas em tudo isso. O jogo nem aconteceu, os caras tentando achar vários motivos para poder reclamar, para poder falar a respeito da competência do campeonato, da CBF, se o Palmeiras está ou não está jogando sujo. Fizeram isso aí durante toda a pausa do futebol da data FIFA. E agora eles atualizaram. Eles acham um problema que tenha antidoping antes de um jogo que pode decidir o campeonato. Não é uma brasileiragem isso daí, mano? Aí, mano, eu sei que é cansativo, mas o meu argumento, ele é baseado em pilares de sustentação. Eu sustento ele. Quando a Globo, ela era credora dos clubes, inclusive do Flamengo, e ela era sozinha uma espécie de liga e monopolizava o futebol brasileiro, não importava qual que era o dono da Globo e pra quem ele torcia, né? Pra quem que ele torcia? Isso foi durante décadas, mano, tá ligado? Então qualquer choro de flamenguista a respeito de exemplos, tá? Descobriram que um árbitro, quando era na infância e adolescência, era palmeirense. Choro. Descobriram que quem comanda o comitê de arbitragem tem um filho palmeirense. Choro. Sabe por quê? Porque era exatamente isso que falavam quando a gente reclamava de como era a distribuição de cotas dos jogos e até mesmo a organização dos torneios. Isso sem contar narradores da emissora, comentaristas da emissora. Quantas vezes a Globo teve na sua história recente, olhando para trás, comentaristas palmeirenses? E quantas vezes ela teve comentaristas flamenguistas? Então, mano, para que tá feio, tá ligado? Tá feio, mano. Cara, é engraçado que o Fernando ele levanta um ponto muito bem interessante mesmo, porque realmente, pô, todo mundo sabe que a Globo, entre aspas, dá aquela favorecida pro Flamengo. Obviamente que agora tem acontecido também para o Palmeiras, justamente eu acredito que muito por parte da Leila, que é uma ótima gestora, então ela consegue ter seus bons contatos, igual já tinha sido exposto a parte da contatos que ela tinha com a CBF. Eu tenho certeza que ela tem bons contatos com a parte da emissora Globo também. Eu acho que isso não é de todo um ruim, já que é alguém que faz um bom trabalho e consegue chegar onde chegou. Mas a situação do Flamengo, aqui eu também tenho que ficar do lado do Fernando e ir contra o Flamengo, de que sempre houve esse tipo de favorecimento por parte da mídia flamenguista. E eu acho que às vezes não é nem uma questão de má fé, sabe? Eu acho que é mais uma questão de audiência mesmo. Você tem
e aqui eu tenho que reconhecer, o Flamengo é a maior torcida do Brasil. E tendo a maior torcida do Brasil, é óbvio que você vai querer colocar representantes dessa torcida, ou ídolos dessa torcida, na sua emissora para justamente atrair a maior gama de torcedores para poder assistir a sua TV. Eu acho que é mais uma situação comercial do que mais pensando pelo lado do favoritismo. Mas meio que uma coisa puxa a outra, né? Quando você tem esse tipo de situação que favorece um lado, obviamente que vai ter outros lados que vão ficar desfavorecidos. Pô, eu sou santista, cara. Meu time não passa em TV aberta. E olha que tá com o Neymar lá. Então, se for pra contar com parte de desfavorecimento, aqui a gente vai, obviamente, pilhar um grande caminho. Mas sobre essa situação, eu acho bem interessante o Fernando trazer luz sobre tudo isso, porque igual eu falei, eu acho que fica ruim até pro próprio campeonato, se você descredibiliza o time que consegue chegar e conquistar essa competição que é bem, assim, acalorosa e bem legal de se acompanhar. Então, eu acho muito, assim, como eu posso explicar, por parte do Fernando, eu acho que é uma situação bem honesta mesmo, por parte dele de defender o seu clube do coração, e eu acho que acaba acontecendo uma situação igual a gente acaba fazendo aqui, por parte das mídias alternativas, Instagram, YouTube, que é dar o nosso ponto, dar a nossa opinião e deixar para você, que é torcedor, tirar suas conclusões. Vocês detêm do tabu, não é o Palmeiras, entendeu? Não é vocês que nunca perdem. Então assim, qual que é a preocupação, irmão? Qual que é a preocupação? A gente tá sem os 2 goleiros agora, titular e reserva. Vamos provavelmente colocar uma terceira opção. E esse é a vida como ela é, tá ligado? É a vida como ela é. Então assim, é muito chorinho, é muita página flamenguista, canais flamenguistas levantando, mano, situações pro torcedor ficar em dúvida sobre o campeonato, sobre a legitimidade. Isso tudo porque são a segunda colocação hoje, né? Porque se fossem líderes não estavam falando absolutamente nada. Tá feio, hein? E justo de uma torcida que sempre sustentou um argumento, ou a base do argumento, de que toda reclamação que se vinha do palmeirense ou do Palmeiras era choro, tá ligado? Então assim, questionaram aí a proximidade da Leila, esqueceram da proximidade do Landim com a CBF. Questionaram situações da Globo, que foi a mãe do Flamengo por décadas. Nossa, que feio, cara. Esperava mais de vocês, viu? Como rival. Bom, terminamos aqui a reação dos 2 vídeos do Fernando. Eu acho que foram excelentes vídeos, comentando um pouco toda essa situação dos bastidores entre Flamengo e Palmeiras. Obviamente que esse não vai ser o último vídeo do Fernando, já que ele começou com essa postura de defender o clube do seu coração, já que ele já demonstrou, e a gente reagiu aqui, que esses tipos de ataques não partiram dele. Ele meio que só tá reagindo, só tá defendendo o clube do seu coração. Então, eu vou continuar trazendo, que eu acho que é uma discussão interessante, até o momento que fique, entre aspas, saudável, mas com certeza esse tipo de narrativa tem um pouco de perigo quando você começa a descredibilizar o campeonato, porque vai fazer com que o time que for campeão não seja tão valorizado e não dê os devidos méritos merecidos ao clube que for campeão. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!